Boa noite! Tá no ar mais uma live do Sotalho Ambiental. Minha gente, tava sentindo falta de vocês, viu? Semana passada a gente teve toda aquela intensidade de encontros, né? Nos vimos todos os dias em live e eu confesso que eu senti falta. Como que vocês estão? Mandem aí notícias. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá? Como estão aí as coisas? Tá todo mundo aí? A galera tá entrando aos poucos, né? Para me apresentar, eu sou Fábio Amâncio e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre arqueologia com uma convidada muito especial. Mas me digam aí, como vocês estão? Estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Me dá esse feedback para a gente poder deslanchar nosso papo aqui. Semana passada, olha, foi cansativo, vou dizer, mas foi enriquecedor demais, né? Live todo dia com uma galera aí sensacional. Nós tivemos um resultado muito legal mesmo, né? Os feedbacks da semana foram assim sensacionais. Vocês estão de parabéns, viu? As discussões que geraram foram muito legais. Outra coisa que eu queria dizer para vocês: lembra que na quarta-feira nós fizemos a doação do curso para o pessoal do Tamar? Terça e quarta dessa semana aconteceu esse curso. E aí, a gente só está esperando vir a renda, a verba da Simpla, para que a gente já possa fazer a doação. Então, possivelmente, semana que vem, né, lá para terça, quarta-feira, essa grana já vem, a gente já faz a doação e vamos deixar o feedback para vocês, para mostrar que a doação de vocês, né, vai ser transferida, revertida para o Tamar. Como que tá aí meu som? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Minha imagem tá ok? Tô esperando aqui, porque aí, ó, o que acontece? Nazaré já chegou. Nazaré é a pessoa que ela acaba me dando feedback, entendeu? Tudo ok. Tudo ok. A nossa convidada tá ok, tá ok também. Vamos chamar ela. Vamos lá. Boa noite, Gleice. Boa noite, tudo jóia? Tudo, tudo em ordem. Gleice, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser super enriquecedor. Então, já te agradeço de antemão, né? Antes de começar aqui. Gente, para falar um pouquinho sobre a Grace, vou apresentá-la. Ela é bióloga, mestre em arqueologia e preservação do patrimônio, tem mais de 17 anos aí na área ambiental e arqueológica e trabalhou assim no Brasil todo, boa parte do exterior, né? Uma mulher viajada e ela trabalhou em área de gasoduto, refinaria, mineroduto, offshore. Então, assim, conhecimento aqui não falta e vamos tirar o máximo, né, nessa conversa. Grace, super obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Nazaré também, que fez o intermédio. E vamos já começar. Eu gosto assim, já começo com pergunta. Ah, Sou tudo bem, assim. sem problema algum. Sem problema algum. Tô Grace, a aqui gente tem esse auxiliando. é um tema muito peculiar, né? Quando a gente, você está me ouvindo bem aí? Eu estou. Ótimo. Esse é um tema muito peculiar, né? Quando a gente fala sobre conservação, preservação, desafios para toda uma série de vertentes, né? Mas aí no caso de patrimônio, qual que é a importância de um patrimônio hoje em dia? Que a gente sabe que É, algumas coisas são. A importância é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, e com ao longo do tempo isso vai mudando, né, a sua visão. Hoje em dia, patrimônio, qual que é a importância para a gente? Fábio, a gente precisa, para falar um pouquinho do patrimônio, a gente precisa falar sobre a etimologia da palavra, o conceito do que seria patrimônio, né? Que vem do pátrio, do que seria do pai, que vem da herança.
Entendeu? Aí o que é que acontece? Patrimônio é um conceito muito ligado à questão de heranças passadas, que vem de gerações para gerações, que é transmitida, que é compartilhado, que é que traz uma identidade de uma sociedade, né? Patrimônio cultural mais abrangente é tudo aquilo que importa de forma histórica e cultural no país, né? No país, no caso, tanto para uma esfera municipal, para uma esfera federal, a importância, tem uma importância plena. Ela está muito correlacionada com o nosso histórico, né? Nossa história. A gente não pode apagar uma história, Exato. né? Não tem como falar de patrimônio sem falar do patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural, evidentemente, é do falar do patrimônio histórico e artístico. Ele está muito ligado. Não, com certeza, com certeza. É, e a gente vê que, assim, às vezes a comunidade mesmo não sabe qual que é o papel dela nessa questão da defesa do patrimônio, né? De como ela vai cuidar disso, né? É porque, assim, a comunidade é o eixo mais importante com o patrimônio. A gente pode dizer que a academia tem importância, os órgãos fiscalizadores têm a sua importância, os pesquisadores têm a grande importância, mas a gente não tem a comunidade, né, em conjunto, num trabalho associado, fica muito difícil a gente executar. Então, a gente precisa conquistar, precisa ter um diálogo aberto, uma construção coletiva, para que a sociedade se sinta é, integrada no processo. Assim, ela só vai poder preservar a partir do momento que ela conhece. Como é que a gente vai falar sobre preservação se a gente não fala sobre educação patrimonial? Se a gente não fala sobre conceitos básicos que a gente não tem, que a gente não leva para a escola? Para você ter ideia, no Peru, a educação patrimonial inicia aos 10 anos. Tem colégios que trabalham já aos 8 anos. A gente aqui mal trabalha a educação patrimonial, trabalha a educação patrimonial em projetos de arqueologia preventiva, onde a gente vai trabalhar, né, em contato com grandes projetos. Mas não, isso não é todo. Então, a sociedade ela só pode preservar a partir do momento que ela conhece. Ô Gleice, na sua opinião, porque lá no Peru a gente sabe que tem muita questão do turismo voltado à parte arqueológica. Você acha que aqui no Brasil, essa questão da cultura, né, da educação patrimonial, você acha que pode ser porque nós não temos um turismo tão voltado a essa questão? Não, na verdade, eu acredito que aqui no Brasil a gente tem locais assim maravilhosos para fazer turismo, seja arqueológico, cultural, sabe? Assim, a gente tem material demais. O que precisa é de um investimento e da disponibilidade realmente do poder público, porque o que a gente acredita, o que está faltando realmente é que o poder público possa fazer com que a Constituição diz, olha, você tem o direito de preservar, a comunidade também, mas vocês têm que estar fazendo trabalho dinâmico, direto, e a gente vê que isso não acontece. Né? Fica a cargo das empresas privadas nos projetos de licenciamento, onde vem os condicionantes, que um deles é a educação patrimonial. Em relação ao turismo, um turismo muito pouco, ainda muito como é que a gente pode dizer? A gente não tem um amadurecimento turístico para a questão do patrimônio cultural. E olha que a gente tem lugares maravilhosos, tem a Serra da Capivara, tem a Chapada dos Veadeiros, tem Minas Gerais, com vários pontos turísticos com o trabalho de arqueologia, né? Que tem, que pode ir, que não é, que as pessoas não levam. E Eu morei vale. um tempo na ilha de Itamaracá e, e lá na ilha de Itamaracá tem o Forte Orange, né? E o Forte Orange era uma questão assim, tem ali é um patrimônio arqueológico gigantesco. Quando eu questionava sobre o que tinha, né, as pessoas não sabiam, né? Eu como turista, uma pessoa de outro estado mudando para lá, eu questionava e assim ninguém sabia a história. As próprias pessoas ali do local, né, cidas Pois é, ali na ilha de Itamaracá, não sabiam a história do Forte Orange. Então assim falta um pouco até para da própria pessoa conhecer o que está acontecendo dentro da própria região, né? de conscientização patrimonial adequada, ele tem um bem
no seu município, e que pronto, em Itamaracá tem Vila Velha, tem o Forte Orange, quer dizer, são áreas que tem uma grande presença arqueológica e que não é explorado. A gente vê nitidamente a falta do poder público nessas áreas. E nesse caso, né, a gente sabe que o órgão que vai fazer essa defesa é o IPHAN. Como que a importância dele, dessa atuação? Porque, não fazendo uma crítica ao IPHAN, mas assim, Sim. Todo órgão pode ter uma melhoria no seu desempenho. Nesse caso, no IPHAN, na defesa desse patrimônio, qual seria a importância dele? Fábio, é o seguinte, o IPHAN, a gente sabe dos problemas do IPHAN, mas infelizmente o IPHAN vive um sucateamento. Né? Ele resiste bravamente há 83 anos. Ele foi formado em 1936, ou foi 37. Quer dizer, imagina, um órgão que vem sendo sucateado a longo prazo, que tem o Brasil, que é imenso, para fazer o poder de fiscalização, né? E olha que ele atua, ele é atuante. Eu posso dizer a você que ele é atuante, como a gente trabalha muito com arqueologia preventiva, e a gente vê muito, tanto o pessoal do CNA em Brasília, quanto o pessoal nas regionais, são atuantes. Agora, infelizmente, né, eles não têm recurso para tudo. Então, compete ao município, ao Estado e à sociedade civil. Então, fazer projetos, elaborar projetos, tentar formar ONGs, institutos, fazer com que... Eu falo que o dinheiro é importante, mas o mais importante é o comprometimento. É o comprometimento político, é o comprometimento social, que a partir do momento que a gente tem esse processo, o restante a gente vai construindo, entendeu? Sim. Só que uma das fontes, assim, que é primordial, além de falar da questão da fiscalização, que realmente é necessária, é de suma importância, é realmente fazer com que a população se sinta integrada em todo o processo, seja ele na área acadêmica ou na área governamental, né? Municipal, estadual, com os conselhos que existem em cada município, e tem municípios que nem conselho tem. É o que a gente vê uma falta de política de patrimônio cultural no Brasil. É uma falta realmente... A sociedade nem sabe o poder dela, né? A sociedade não sabe nem o poder dela. Acho que ela não sabe nem assim. Nem não sabe como divulgar e não sabe como defender, né? Pois é, se a sociedade soubesse o poder que ela tinha, ela mudava o mundo. A gente diz isso, né? Com certeza, e é bem por esse lado mesmo. A gente precisa mudar, e eu acredito, né, que a gente só muda o mundo com a educação. Seja esse a gente, inclusive, tem uma pergunta aqui. Claro. A galera já tá mandando pergunta aqui. Quem tiver dúvida, gente, manda pergunta no chat que a gente vai respondendo aqui, viu? A Nazaré perguntou como que nós poderíamos melhorar a questão da educação patrimonial no Brasil, que vem bem de encontro com essa nossa fala. É realmente um estímulo de diversas formas. Uma dessas é a comunidade se associar, né, se juntar. Existem hoje vários instrumentos legais que tem. Inclusive, existe um site que dá um curso de como você fazer um inventário participativo. Né? Imagina, você que é de uma sociedade, forma um grupo, faz um curso gratuito, que é no Instituto Getúlio Vargas, que é sobre inventário participativo. E lá está dizendo, olha, aqui é a ferramenta que eu tenho para te ajudar a construir um diálogo, a fazer com que você veja como é que a gente pode se ajudar. E assim, essa é uma das alternativas, existem várias. Vai na academia, vai nas universidades, bate na porta da universidade, fala com os pesquisadores. A universidade, ela hoje, né, ela já se abriu bastante para a comunidade. Ela hoje entende que sem a comunidade, ela não consegue executar nada. A comunidade, junto com a academia, tem tudo. Né? Esse é o grande fortalecimento social. Porque a arqueologia ela se faz desta forma.
O patrimônio se constrói assim através da construção social. Então, a parte social é muito forte. E nesse caso, assim, a produção, né? A proteção desse bem cultural, de quem que é a responsabilidade? É do IPHAN? É da sociedade? É da academia? É A de quem todos. pertence? É de todos. A gente diz que a Constituição de 1988 deixa bem clara, ó, é responsabilidade de todos. Evidentemente, tem a instância jurídica, né, evidente, né, dos municípios, dos estados, do estado e da federação, mas de você, sociedade civil, saia da sua cadeira, se mexa, faça alguma coisa pelo seu patrimônio. Ninguém vai fazer por você. A sua mudança começa em você. Com certeza. Eu já vi algumas instituições que trabalham com o patrimônio da memória, né? Se eu não me Sim, engano, aqui em Salvador, a Casa de Jorge Amado faz bastante isso, é né? muito Com a questão da importante. memória, né? Com produção cultural e Da memória. memória, Para não, memória coletiva, para a que, como, escutatória. como o artista já não está mais presente, então essa memória ela precisa ser preservada, ser respeitada acima de tudo e difundida, né, para que ela não caia no ostracismo. Esses Isso. dias eu estava lendo em algum portal uma matéria onde dizia que Dom Casmurro estava entre os livros mais vendidos da Europa. Imagina, um livro, sei lá, não sei qual que é a data de Dom Casmurro que ele foi escrito, mas imagina, é um livro super antigo, mas por que ele tá na lista dos mais vendidos? Porque a preservação da memória dele existe, né? Exato, exato. Existe formas de salvaguardar isso. Eu acho que o que falta mesmo, seja para adolescentes, crianças, adultos, né? Quantos livros você leu? Se você vê, nós estamos num período de pandemia, passamos 3 meses, estamos fazendo exatos 3 meses dentro de casa. Quantos livros você fez? Você leu? Quantos livros, né? Então a gente vai muito além. A memória de consta, a memória coletiva, a memória individual, a ressignificação, é tudo tão presente na nossa vida e tão importante, né? A cultura faz parte da nossa vida. E essa questão de cultura, no Brasil, é uma questão muito sensível, porque nós sabemos que a cultura ela não é tão estimulada nas pessoas, né? O Exato. governo não estimula a cultura, ao contrário, né? Ela desfaz ministérios e a gente nem vai Exato. entrar nessa questão política. Mas como que nós incentivamos, né, a comunidade a ter esse sentimento de pertencimento? Saber conhecer os seus bens locais, o que ela tem na região dela, estimular esse pertencimento e fazer com que ela participe ativamente das ações de guarda desse material. Bem, a gente sabe que o patrimônio tem uma ótica de divisão, entendeu? Patrimônio material e imaterial, né? A gente está falando agora da comunidade, então eu vou falar do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é aquilo que fala da memória, dos fazeres, da construção. Entendeu? Então, socialmente, as pessoas têm muito acesso, principalmente no Nordeste. No Nordeste, eu acho que isso é muito mais presente, né? Os núcleos de patrimônio imaterial. E existe também uma questão na parte privada, né, nas grandes obras, né, trazendo um pouco para a realidade de Sim, empresa privada, existe por intermédio, lógico, de uma condicionante, mas eu acho que isso sim. fez com que ampliasse um pouco o leque também da própria preservação dessa cultura, né? Então, de preservação Exato, de exato. materiais, de sítios Sim, arqueológicos, né? exato. É, eu, Na eu, verdade, eu consegui acompanhar alguns trabalhos. Eu tô com delay aqui, tô te ouvindo em delay. Às vezes te corta, desculpa. Mas eu não, acompanhei tudo alguns bem. trabalhos onde tinha essa questão de salvamento arqueológico e para nós, né, para mim, eu não sou da área específica,
eu achava, eu falava assim, como isso a gente não vem desenvolvendo há tanto tempo, né? Por quê? Né? É algo tão importante. Imagina quantos empreendimentos foram feitos sem ter esse salvamento arqueológico e o quanto Exato, de história a gente acabou enterrando por não ter conhecimento ou não ter exigência legal, né? exato. Mas, olha, sempre existiu essa exigência, mas é porque antes de 2015 existia uma portaria, uma determinação que era assim, não era feita pelos empreendedores. E depois de 2015, não, com a 01 de 2015, né, que é uma portaria que ela discrimina exatamente o empreendimento, né, evidentemente, e os estudos que precisam ser. E com esse tipo de atividade você submete a análise do INFAM. E o INFAM é que vai analisar e dizer, olha, se tua obra pode ter, né, tem necessidade ou não. É o INFAM que vai dizer, não é a equipe de arqueologia. Vale salientar que a equipe de arqueologia é uma equipe multidisciplinar. A gente trabalha com historiador, com geólogo, com biólogos, entendeu? É porque se faz uma mescla para se complementar com o conteúdo, porque ninguém pode fazer de forma à toa. Então, todos os currículos são aprovados previamente do INFAM. Tem que ser arqueólogos de formação, né, ou com pós-graduações reconhecida e com tempo estimado de 5 anos de trabalho interruptos, tá? Então, existe toda uma determinação legal para se fazer. Agora, houve um ganho significativo, sim, com a arqueologia preventiva. Hoje eu falo tranquilamente, tanto para museus ou para espaços que guardam esses vestígios materiais, porque antes eles não tinham subsídio financeiro. Hoje, através desta portaria, eles conseguem... antigamente eles guardavam e não recebiam nada. Hoje eles guardam e recebem um percentual que é exatamente para a guarda e manutenção do bem patrimonial, né? Que é o bem material. Então, isso é de suma importância. Né? Houve ganho para todas as partes. E quem ganhou foi a academia, porque a academia tem pesquisa de qualidade, muitos desses materiais que vieram de provenientes de arqueologia de contrato. E nessa questão de arqueologia de contrato, eu já vi situações, por exemplo, assim, o empreendedor tem um total de 5 sítios grandes mapeados, e aí quando a equipe cai em campo, percebe que os 5 viram 20, né? Porque o mapeamento foi feito diferente do que realmente se viu na execução. E aí, como fica essa questão? Quem arca com a conta? Bem, quem arca com a conta depende da forma que foi legalmente feito o acordo ou o contrato, né? Fazer proposta comercial ou fazer trabalho de arqueologia de contrato preventivo e dar um orçamento sem ter um RAIPA, que é o relatório, assim, sem você ter uma TR, porque é depois do relatório que você vai saber a quantidade de sítio, a extensão do sítio. Às vezes o que é uma coisa local não é uma coisa, é bem mais extenso. Arqueologia você não faz em 2 dias, né? As pessoas têm o mal que achar que arqueólogo tem que fazer tudo rápido. Não tem. A arqueologia trabalha com muita atenção. Quando a gente está naquele momento, a gente está com todo o contexto. A gente precisa observar o contexto local, o contexto do ambiente, para poder contextualizar, porque a partir do momento que a gente interfere no sítio, a gente está destruindo o sítio. Então, por mais que venham equipes depois, a gente já destruiu a informação. Então, a gente tem que ter o máximo possível, retirar o máximo possível de informação desse sítio encontrado. Então, em obra, tempo é dinheiro. Eu trabalhei, né? A gente trabalhou para várias empresas grandes de engenharia e até do outro lado, né? Eu coordenei parte ambiental, fui analista. Então, a gente sabe como funciona. A engenharia ainda não tem, dentro da engenharia, do curso de engenharia, ainda não tem uma disciplina que fala sobre arqueologia. Eu me deparo com engenheiros que não sabem o que é arqueologia. Então, a partir do momento que você não sabe, você não valoriza. Então, quantas vezes eu encontrei e eu tive que ganhar o engenheiro. Dizer, olha, gente, é assim que funciona. Você pode ter esse problema. Você pode ter um TAC. Quando fala TAC, opa!
né? Todo mundo... Não, tem um Mas é ataque, muito né? Hoje é mais difícil. fácil ter ataque do que taque. Eu me lembro tranquilamente que um amigo dizia bem assim, olha, arqueologia de contrato não é fácil. E o pessoal pensava que arqueologia de gabinete, né? Arqueólogo que fica no escritório é arqueólogo de gabinete. É o que luta. A gente luta tanto, porque às vezes eu estou esgotada no final da tarde de tanto estar nesse processo, tentando mostrar ao empreendedor que a arqueologia não é custo. Arqueologia é ganho social. Se ele souber usar aquilo, ele vai ter lucro sobre aquilo. Porque a partir do momento que você trabalha numa empresa, ou uma empresa valoriza aquele tipo de trabalho, cara, é uma empresa que merece outros contratos. Uma empresa que precisa respeitar o trabalho de um arqueólogo. Quer dizer, isso tudo está muito ligado, sabe? É muito importante. A arqueologia, a gente não pode fazer arqueologia de qualquer jeito. Quem ganha é a história, quem ganha somos nós, quem ganha é a sociedade. A gente tem que realmente preservar para as futuras gerações. A gente tem que lembrar que a semana passada a gente estava discutindo sobre Semana Internacional, quer dizer, o Dia Internacional do Meio Ambiente e a Semana do Meio Ambiente. Como é que a gente vai discutir patrimônio natural se a gente não determina e não discute patrimônio histórico, né? O patrimônio cultural. O patrimônio cultural é o que é ele é tão importante quanto. Ele faz parte desse contexto. Então as pessoas precisam entender. E a engenharia também. E olha, eu tenho dois amigos engenheiros. Isso faz parte do impacto, né, que a gente observa com a falta da política de conservação cultural, né? Exato. Exato. Ela é primordial. A gente tem normativas, a gente tem leis, o que precisa é executar. Bem, mas assim, o trabalho é árduo, né? Não é fácil, mas é um trabalho que tem o retorno, principalmente quando a gente tem comunidade. Porque, veja, existem dois tipos de arqueologia, né? Vários tipos de arqueologia. Mas quando você trabalha dentro da cidade, dentro de uma comunidade, e essa comunidade dentro de uma cidade, você vai estar trabalhando no diálogo direto. Imagina você estar trabalhando numa comunidade dentro do sertão, dentro de uma área de eólica, né? Que são comunidades isoladas. Como eu trabalho? Você vai ter que sentar com aquelas pessoas, você vai ter que escutar. Eu digo que o arqueólogo, precisamos aprender a ser psicólogos. Sim, a gente precisa escutar, porque a gente aprende com eles. A gente precisa saber, porque eles que sabem onde tem sítios, onde tem a pedra de corisco, que eles tanto dizem, né? Quer dizer, é muito importante esse diálogo entre a comunidade. Sem comunidade, a gente não consegue fazer o trabalho adequado, né? Eu sempre digo, olha, a gente precisa estar entre a parte técnica, né? E o social. A gente trabalha o social direto. Essa é a importância. A gente está construindo diálogos. Né? A sociedade ela já é uma sociedade altamente fragmentada. É diferente você trabalhar dentro de um sítio histórico e urbano. Um exemplo, há pouco a gente teve uma obra dentro do sítio histórico de Olinda. O sítio histórico de Olinda, as pessoas te procuravam. Isso da área central, né? Da elite. Mas o centro histórico de Olinda, a gente tirou quase 13 mil peças. Imagina. Caramba. 13 mil peças. Então, o que a gente diz? Não só foi das áreas principais, onde passa o carnaval, onde é bonitinho, não. A gente conseguiu peças das áreas esquecidas, do que seria periferias dentro do sítio histórico de Olinda, que não é incluída no polígono de tombamento. Então, onde está? Qual é o problema? Né? Então, a gente ganha com a sociedade, porque quando ela vê que alguém está mexendo ou fazendo alguma coisa, eles ligam. Eles denunciam, né? É espetacular, né? Quando a gente ganha a sociedade, realmente a comunidade, o trabalho é muito bom. Não, eu já tive uma história com o pessoal de Olinda, na época de resgate de animais, né? Naqueles pequenos bolsões de areia que tem ali, tem muita tartaruga enterrada. Então, assim, cuidado, se achou alguma tartaruga, fui eu, tá? Fui eu, confesso, fui eu. Eu tenho os dados dela, eu passo tudo, viu, sociedade? Relaxa. Não vai ser bem histórico, calma. Mas, assim, a comunidade de Olinda tem isso muito, muito bem, bem executado na cabeça deles, né? Exatamente. Mas, assim, a consciência do patrimônio que eles têm isso muito bem formado, né?
Eles É, auxiliam realmente. Eu lembro quando tinha essa questão, que é uma área completamente distinta, né? Que eu trabalhava com resgate desses sim. animais. Eles auxiliavam demais de ligar os pescadores, as pessoas envolvidas, até as pessoas dos próprios restaurantes. Então, essa questão era muito bem executada com a galera de Olinda, que eu acho que pode ser muito bem executada também em outras áreas, né? Para Sim, você ter claro. ideia, a minha primeira obra com uma equipe grande, multidisciplinar, que tinha arqueólogo junto, né, com o pessoal da arqueologia, foi em Telêmaco Borba, no Paraná, na construção de uma usina hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica lá de Telêmaco Borba, não lembro o nome dela agora, mas enfim. E eu lembro que, assim, em, trabalhando com a galera no campo, eu me deparei várias vezes com artefatos. E falava assim, será que isso aqui é arqueológico? Não é? Me ajuda. E aí, como que a gente pode saber? O que a gente faz? A gente tira do local? Não tira do local? Né? Como Pois lidar com é. essa questão? Porque a gente está no É, meio... Porque a gente está trabalhando em uma área que está tendo a areia, a terra está sendo revolvida constantemente. E aí, isso é exatamente. arqueológico? Não é? Artefato? Não é? Como Cara, lidar? assim, Como saber? bem, a arqueologia, ela tem que entrar antes de todo mundo, né? Ela entrou, ela verificou, ela colocou, nivelou, colocou todos os pontos, já sabe exatamente todos os possíveis sítios, né, que podem ser encontrados. Porém, quando no revolvimento de terra pode aparecer. A gente tem que lembrar que a gente pode encontrar sítios arqueológicos que não apresentam nenhum fragmento. Né? A gente tem as manchas em o hábito de dizer, olha, é terra preta, é terra de índio, entendeu? Então, essas áreas são áreas que a gente precisa. O correto é, não mexe, né? Chama a equipe de arqueologia, que a equipe de arqueologia vai saber como proceder. A mesma coisa eu digo à sociedade. Encontrou um fragmento só, a gente antigamente chamava de ocorrência. Não tira do lugar, porque tirou do lugar, tirou do contexto. Então, deixou de ter informação, deixou da gente fazer uma contextualização melhor. Então, qual é o correto? Chama os órgãos fiscalizadores, no caso, se não houver uma equipe de arqueologia, né? Garanto que o Infam dá um jeito, mas ele vai. Diz que é prioridade, né? Chama mesmo a atenção. Diz que está achando, fala a verdade, porque com certeza o que não pode é achar que aquele bem é seu, mas pertence à União, né? Pertence a Não, isso é muito todos, importante. né? Essa tua Pertence a fala todos, de você que não é precisa seu, guardar. porque o que acontecia nessas obras, né, que eu via? Em algumas obras que eu participei, eu percebi que não tinha uma questão socioambiental. Não, a sociedade não era informada. Então, um dia não tinha ninguém, no outro dia tinha uma equipe de tudo quanto era tipo nas áreas. E aí o que acontecia? Quando você falava que encontrava algum artefato, as pessoas já queriam. Não era meu, é da família, né? Ou senão, quando você Exato. fala que a arqueologia tá lá, o povo já pensa, nossa, vai estar cheio de múmia aqui, mas como assim, né? Então, essa é a educação patrimonial que precisa. Porque, realmente, quantas e Exato. quantas vezes eu vi o pessoal da arqueologia falando assim, calma, não é múmia. É. Espera, né? Hoje é uma, Calma. Fábio, hoje tem uma discussão muito grande em relação ao que você tem como material, né? Assim, esse material vai para outra instituição, é tanto que o Infam tem todo o cuidado em escolher as instituições de guarda nos trabalhos de arqueologia preventiva ou acadêmico, fica no próprio estado, né? Às vezes no mesmo município. Quando aquele município ou o estado não tem condições de guarda ou não tem um museu ou um ambiente propício que tenha para proteção, o que é que ele faz? Ele pode sugerir outros locais. E aí ele permite que o arqueólogo faça isso. Mas, assim, de forma alguma, ninguém pode ter um bem dentro da sua casa. Ah, estava no meu quintal. Meu amigo, estava embaixo da terra, não é seu. Né? Mas como é que a gente vai dizer isso de forma que a gente não possa estar chocando socialmente? Aí isso é um trabalho que entra arqueólogos, entra assistente social, né, comunicadores. É um trabalho realmente de mostrar para a sociedade que aquilo pertence, mas que todo mundo tem direito de ver. E se ficar na sua casa, ele não vai ter direito. Ele vai ficar guardado,
provavelmente vai ter processo de destruição, porque é normal, a partir do momento que a gente tira do sítio, acontece, né, as intempéries, e vai interferir totalmente. Então, esse é o nosso diálogo de construção, principalmente com a sociedade. Eu já fiz alguns trabalhos pro lado de Belém, né, e a gente via muito aquele senhorzinho que dentro de casa tinha todas as cerâmicas. E aí a gente ia falar com ele, ele fazia, não, tá guardado, ó, tá tal canto. E ele sabia identificar da onde. E aí a tentativa era explicar que ele não podia tirar e contextualizar. E eu já soube vários problemas, entre eles de pessoas que tiram do local, porque tinha estrangeiro que tirava e tentava comprar. Veja o que acontece. E tem aí também as políticas e as leis específicas para a questão da compra, para a questão de transporte de material arqueológico ou material, né, material assim, importante. Então, tudo isso existe lei. Então, às vezes o desconhecimento da comunidade. Então, oferece um dinheiro que vale muito para eles, né, naqueles locais que eles vivem. Então, é muito difícil. É muito difícil. O trabalho social e o trabalho da arqueologia para estar com esse diálogo realmente é um diálogo de construção. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Monge. Como conciliar as empresas que precisam de produção rápida com a exploração com o sítio? Cara, isso é muito difícil. Mas deixa eu tentar explicar de uma forma que, assim, meus clientes, né, assim, meus amigos, né? Meus clientes viraram amigos. Eu digo, quando eu gritar que eu tenho que parar, você para. Por enquanto, a gente vai tentando fazer o máximo possível, né? Quando é acompanhamento dentro de sítio urbano, que acha que se já tem um impacto, a gente tenta, de uma forma ou de outra, trabalhar de uma forma mais dinâmica com a obra. Mas tem locais que realmente precisa que a arqueologia trabalhe com mais delicadeza, fazendo todas as determinações, delimitações do sítio, com todas as ampliações. Não necessariamente se você vai ter uma área, isso também depende do INFAM, né? Vai ter uma área que você vai colocar aerogeradores. Nem todas as áreas você precisa tirar. Hoje eu discuto bastante para que a gente retirar tudo do chão, né? Para quê? A gente, é uma coisa importantíssima. A gente precisa discutir. Daqui a pouco a gente não vai ter espaços nos museus. Isso já é uma coisa discutida, né, assim, por alguns pesquisadores, e eles já comentam. Precisa um processo seletivo do que a gente precisa retirar. Nem tudo precisa sair do subsolo, né? A gente precisa guardar para as futuras gerações. Agora, as obras, eu sempre falo, a obra é o tome lá e da cá. A gente vai ter que trabalhar sempre em conjunto. Engenharia deveria sempre entender o trabalho do arqueólogo, como o arqueólogo deveria sempre entender a arqueologia. É mais fácil, no meu caso, que tive a minha vivência de obras dentro da engenharia. Então, eu consigo compreender toda a dinâmica da obra de infraestrutura, obra de gasoduto, mas eu sei também da necessidade da arqueologia. Então, eu consigo fazer essa contramão, mas é muito difícil mesmo. Nesses casos onde a quantidade de material extraído é muito grande e pode ser que às vezes o museu ou a instituição que vai receber ela não tem suporte para isso, esse material é devolvido? Não. A partir do momento que o local de guarda ele se manifesta, que recebe o seu material, a partir do momento ele está dizendo, olha, eu tenho suporte suficiente para ter armazenamento, né, e organização desse material, de pesquisa, guarda, seja lá o que for. Entendeu? O que ele pode depois é comunicar ao INFAM e dizer, olha, eu não vou mais pegar mais nenhum material de nenhum trabalho preventivo, porque o nosso suporte técnico está cheio. E isso seria o justo, né? Todas as reservas técnicas deveriam fazer isso. Não, eu cheguei a um ponto que eu não posso mais ter material, né? Porque material, Essa sem valoriza... análise, não serve de nada.
todo o material tem que ser analisado, tem que ser estudado, e todo o resultado tem que ser colocado de forma tanto para a academia quanto para a população. A população tem que saber o que saiu. Né? A população tem direito de saber o conhecimento. O grande problema é o acesso, né? É o acesso, claro, porque assim, às vezes é disponibilizado, mas é um canal que a população não tem tanto acesso, né? Mas aí você tem que falar da melhor forma possível, a forma que é, assim, a forma que mais, que chega mais perto dessa comunidade, dessa população, mas eles precisam saber do resultado, para eles não ficarem realmente sem saber o que aconteceu, né? Eu te recebi de braços abertos, tu faz teu trabalho, agora tu dá tchau, bebê. E aí? O que é que tu vai me trazer? Qual o retorno que você vai me dar? Socialmente para minhas crianças, só foi aquela educação patrimonial? E aí? Que infelizmente depende dos condicionantes do INFAM. Isso custa dinheiro. Então, nenhum empreendedor quer ter muito custo, né? Até a gente tenta, o máximo possível, viabilizar em todos os processos a educação patrimonial. Mas não é fácil. A gente percebe que a importância dela é extrema, né? Sim. Tem que colocar, talvez os órgãos licenciadores comecem a colocar como a própria condicionante, né? De educação patrimonial e ter consciência que isso é necessário. Eu não sei se, no caso, seria o IFAM que tem que bater pé para isso ser implementado ou se é algum outro órgão licenciador. Não, é um IFAM. Agora eu vou te dizer uma coisa. É assim, a gente trabalha muito com os órgãos estaduais, né? Então eu posso dizer assim, nem todos os órgãos estaduais solicitam o parecer e anuência do IFAM. Às vezes você dá entrada em instância estadual, né? Porque a gente sabe de como funciona, né? Na instância estadual. A instância libera o licenciamento e não pede serviço de arqueologia, né? Enquanto outros, para dar entrada no protocolo, solicita. Eu posso citar um aqui, o IMA de Alagoas está de parabéns. O IMA de Alagoas é um dos poucos que faz essa exigência e faz com que aconteça. Eu, assim, eu estou apaixonada pelo sistema de gestão que o IMA de Alagoas está apresentando. Enquanto o CPRH, eu tive um cliente que teve um problema. O cliente entrou, foi liberado todas as licenças. Depois teve um problema porque o cliente foi começar a fazer os trabalhos. Aí meu amigo, que é engenheiro, Gleice, vem dar uma olhadinha aqui. Era material arqueológico, ele teve que começar do zero, ele teve que fazer todo o FCA, a obra parou, ficou mais de um mês parada, até sair a portaria, né? Até fazer os estudos iniciais, sair a portaria. Depois da portaria você vai, faz o relatório, né? E depois do relatório é que a gente vai fazer os trabalhos, que é quando a gente pode ir com o campo, por campo, é quando sai a portaria. Então é algo muito sistemático. Então, sistemático com perda de dinheiro demais tempo e dinheiro, né? Do empreendedor que já tem uma resistência para disponibilizar essa verba, né? Exatamente. Aí o empreendedor ele vai dizer, porra, é custo dinheiro. Ele vai pensar logo dessa forma, vai dizer, porra, mas o órgão ambiental não me avisou. Cara, o órgão ambiental, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar o start. Ó, eu preciso do parecer, eu preciso para esse tipo de atividade, eu preciso da anuência do INFAM. Pelo menos para que você já tenha dado entrada no processo no INFAM. O que acontece é que ele não solicita e depois estão os problemas que acontecem, né? Do bem material, do bem financeiro para a empresa. É a perda do patrimônio arqueológico. E muitas vezes o empreendedor ele não vai avisar. Ele não vai avisar. Não é todo empreendedor que vai avisar. Eu conheço empreendedor que avisou, né? Vestiu a camisa. Não, eu vou parar, eu vou ter esses problemas, mas eu vou estar fazendo o que é correto, é justo, é necessário. Mas tem gente que não tem essa consciência. A gente vê aí na televisão os vários problemas que ocorreram com questão de locais que estão fazendo obras e de repente encontrou um fragmento, né? E como eles chamam, eles fazem a depreciação do patrimônio arqueológico. Essa coisinha aqui, esse caco de índio, como se fosse, sabe, a coisa mais inóspita do mundo, como se não fosse importante. Né? A sua profissão é tão bom quanto importante a arqueológica.
profissão do engenheiro é tão importante quanto o de varrer o chão, cada qual no seu quadrado, gente. Mas Então, isso só acontece por quê? Porque a gente não tem a valorização do patrimônio, principalmente o conhecimento de como essas pessoas estão executando. Quem são os profissionais? Por quê? O que acontece? O que a gente tem de hoje de valorização da arqueologia, por exemplo? São os filmes que a gente vê de Indiana Jones, a Múmia, que saem muito fora da realidade. da realidade dia a dia, total, né? Saqueadores. Aquilo é uma coisa mais fantasiosa, eu diria até que romântica da arqueologia. Né? Todo mundo sonhou um dia com Indiana Jones, mas depois que a gente conhece os saqueadores, né? Não é bem assim, a realidade é diferente. Então a gente acho que no primeiro ponto necessário é uma valorização do patrimônio, dos profissionais envolvidos, né? Entender primeiro o que eles fazem, por que eles fazem, que eu acho que é o mais importante ainda. Por que essa galera está no campo? Por que eu preciso realmente, né? Eu digo que algumas esferas de condicionantes, elas são pedra no sapato do empreendedor. Resgate de fauna, arqueologia, resgate de flora, tudo isso é pedra no sapato, porque o empreendedor não está executando porque acha bonito, ele está executando porque existe uma condicionante que obriga ele a executar. Exato. Né? O que é que acontece, Fábio? É o seguinte, eu vejo que as instâncias de licenciamento estão bastante diferenciadas. Assim, eles não estão realmente trabalhando como deveriam estar. O que é que acontece? Vou dar um exemplo. Libera-se a área florestal, né? A supressão vegetal. A gente sabe que durante a supressão baixa, né, tanto a supressão alta como a supressão baixa. Então, ele vai cortar as árvores, né, vai nivelar, depois vai para as árvores menores, né? E depois eles fazem a retirada da camada que a gente chamava em gasoduto e em várias obras de supressão baixa, que é aquela mais rasteira. Na hora que passa a máquina, meu amigo, por mais superficial que seja, leva material. Eu amo alguns trabalhos que a gente já executou, eu com Nazaré e com muitos que estão aí, porque a gente passava antes, cara. A arqueologia passa antes. Quem libera é a arqueologia. Entendeu? Isso é necessário. Aí o que é que está acontecendo? O pessoal libera o licenciamento, o pessoal passa e depois passa a arqueologia. Então, sítios, se tinha sítio, já se foi. A informação contextualizada já se foi. Né? Então, qual é, assim, o que eu poderia dizer a todo empreendedor? É uma dica. Faça o FCA. O FCA não é bicho de sete cabeças. Monte, faça seu FCA, dê entrada no Infam. Se você tem a gestão ambiental, pode fazer isso. A gestão ambiental não precisa de um arqueólogo. Agora, se você quiser uma coisa mais detalhada, aí você contrata um arqueólogo que ele faz um FCA, que é a ficha de caracterização, né? Que é o princípio inicial da arqueologia no Infam. Mas é super necessário, né? Precisa realmente ter. Ele precisa fazer isso. Depois disso, meu amigo, é só seguir o que manda a TR e todos os condicionantes do Infam. Garanto tranquilidade. Receita de bolo. É receita de bolo, tá? É tranquilidade, é ter a comunidade do seu lado, é ter a esfera da legislação, né, do órgão fiscalizador do seu lado. Acabou. Teve problema, chamou o Infam. O Infam junto com vocês, sempre. Eu não escuto, olha, em momento nenhum, nunca, em todos esses tempos de atividade, sempre quando eu tive problema, eu ligava para o Infam. Gente, eu queria que vocês viessem aqui, dar uma olhada comigo. Vamos achar qual é a melhor metodologia que a gente pode executar aqui. Cara, vão, resolvem. Essa é sim a única saída, né, para o empreendedor. Ele vai diminuir, garanto, risco e dinheiro. Porque perda de tempo é perda de dinheiro. Com certeza. Fazer retrabalhos, né? Gleice, esse bate-papo nosso de quinta-feira passa muito rápido. Muito. Eu vou fazer um pedido, Instagram, aumente esse tempo da live, porque é muito rápido. A gente acaba, quando começa a pegar fogo, tem que terminar, tem que acabar. A gente está no final da nossa live, mas eu tenho uma pergunta para você. A gente tem alguns avanços que são nítidos. Sim. Quais são os desafios para o nosso futuro na área da arqueologia?
Vê, vamos lá. O nosso avanço foi nas leis ambientais. Mas a gente tem muito ainda a trabalhar. E eu acho que o desafio é a educação patrimonial. Levar a educação patrimonial para as escolas. Trabalhando a educação patrimonial, a gente vai evitar bastante o vandalismo. Ainda essa semana eu soube de um museu em São Paulo que foi invadido. Né? Levaram besteira, mas quebraram o material, quebraram o vestígio arqueológico, quer dizer, destruíram bem. Em abril, invadiram a área aqui no Recife Antigo, de Brenan, naquela área que tem as esculturas, picharam, ainda colocaram revolucionários. Que é isso, gente? Isso não é revolucionário. Revolucionário é você. Saia da sua casa, monte sua comunidade, junto com sua comunidade, forme um grupo e vá discutir soluções. Essa é a melhor forma. E hoje, o grande desafio para o Brasil é a falta de política cultural. É a falta de responsabilidade do poder público com o bem. É a fragmentação dos órgãos de fiscalização. É a falta de respeito com os técnicos. É a falta de respeito com o fiscalizador, com os órgãos de fiscalização, com os arqueólogos. Nós merecemos respeito. Né? Nós somos tão importantes quanto qualquer outra profissão. E hoje, Com certeza. Hoje realmente, a dificuldade, né, o desafio é esse, é romper as barreiras, essa barreira que coloca o estereótipo, né, do atraso à obra. Nós não atrasamos obra, né? Nós estamos aqui do lado do empreendedor ou do lado da comunidade, mas para que isso aconteça, a gente precisa realmente ter uma política cultural bem formada, consciente, ciente. É o que eu posso estar colocando. Essa é a minha colocação, sabe? Os órgãos de fiscalização são importantíssimos. Né? Arqueólogo sem INFAM não é nada. Arqueólogo sem a Sociedade Brasileira de Arqueologia não é nada. Então, nós fazemos parte de um conjunto, de um coletivo, e esse coletivo merece respeito. Com certeza, Gleice, só agradecer, papo enriquecedor demais aqui. Acredito que a gente pode desenvolver outras e outras lives, ficaríamos aqui horas falando, né? Mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Por nada, Fábio. Fico muito feliz, né, de trazer esse assunto e entender que a vertente básica é sempre a mesma, né? Investimento em educação que vai mudar muita coisa. Né? Investimento em educação. Muito, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Pessoal que assistiu aqui, nós temos conteúdos demais aqui na nossa rede, então aproveite, tem aqui no YouTube para acessar os conteúdos, tem um link na nossa bio que vai dar acesso ao canal do Telegram, aos canais do YouTube, e segue a gente, compartilha, avisa a galera que vai estar sempre com muito conteúdo interessante aqui no Instagram, tá certo? Gleice, forte abraço, pessoal, forte abraço. Um cheiro para vocês. Até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau.